Como colocar as ideias no papel? Como escrever o conteúdo dos capítulos do seu TCC e o melhor, fazer isso de uma maneira mais rápida, mais simples, mais fácil? Que tal escrever os conteúdos dos capítulos do desenvolvimento do seu TCC 10 vezes mais rápido? Quando eu falo TCC, leia-se TCC, artigo científico, monografia, dissertação, tese, porque o que eu vou te dizer aqui vale para qualquer tipo de produção científica, tá bom? Então vem comigo que eu tenho muita coisa interessante para te mostrar nesse vídeo. Se você ainda não sabe disso, as produções de conteúdo científico geralmente têm 3 partes distintas: introdução, desenvolvimento e conclusão. E é no desenvolvimento que estão os capítulos de um TCC, de um artigo. Na verdade, no artigo a gente chama de seções, de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese. E ao longo de mais de 20 anos orientando alunos que precisam produzir conteúdo científico, só no TCC Sem Drama, o meu treinamento online, o meu programa de mentoria online, pelo qual já passaram 49 mil alunos aprovados, tá? Eu mostro para esses alunos como fazer o desenvolvimento de uma maneira muito mais simples, rápida e acelerar a produção do conteúdo. E eu vou te passar insights neste vídeo que eu passo para os meus alunos. Então, fica comigo aqui e vamos ao primeiro insight. Importantíssimo, você vai anotar isso aí. Aliás, eu vou pedir para o editor do vídeo, vai colocar aqui para mim. Vai colocar essa frase aqui, tá? Os capítulos do seu TCC podem ter como título os seus objetivos específicos sem o verbo que aparece na frente. Você vai entender melhor comigo se eu te mostrar na prática, não vai? Então, vamos lá. Vamos ver um conteúdo aqui no meu computador. Talvez você não tenha assistido outros vídeos meus, ou assistido a outros vídeos meus, português correto, e não saiba o que é uma estrutura básica, tá? E a estrutura básica de uma produção científica, isso vale para artigo, monografia, dissertação, tese, é um conjunto de elementos. Um tema delimitado, um problema de pesquisa, um objetivo geral e os objetivos específicos. Para a gente, nesse vídeo, interessa os objetivos específicos, ou interessam os objetivos específicos. Mas, de qualquer forma, eu vou te mostrar uma estrutura básica pronta aqui, tá? Isso aqui é um tema delimitado, contribuições da inclusão digital para a qualidade de vida e autonomia funcional de pessoas idosas em contextos urbanos, tá? Isso é um tema delimitado. Como é que a gente transforma um tema delimitado em um problema de pesquisa? Só transformar em uma pergunta. Quais as principais contribuições da inclusão digital para a qualidade de vida e autonomia funcional de pessoas idosas em contextos urbanos? E como é que a gente transforma num objetivo geral? Coloca um verbo na frente. Identificar as principais contribuições da inclusão digital para a qualidade de vida e autonomia funcional de pessoas idosas em contextos urbanos. Eu tenho outros vídeos onde eu mostro a fórmula infalível do tema delimitado. Sim, existe uma fórmula para sempre fazer o tema da maneira correta e delimitar o tema da maneira correta. E mostro também como começar o TCC do jeito certo, sempre pela estrutura básica. Tá? Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição aqui para você. O que nos interessa aqui hoje são os objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos são a base dos capítulos do seu desenvolvimento. Geralmente os objetivos específicos, eu explico isso em outros vídeos, eles começam pelos conceituais, né? Então você pega as variáveis-chave, os conceitos de pesquisa do seu trabalho e vai explicar esses conceitos. Então, inclusão digital é o primeiro conceito. Se você for lá no tema delimitado, ó, inclusão digital é um conceito, né? Qualidade de vida e autonomia funcional, aqui, ó, é um outro conceito. Beleza. Então vamos primeiro aqui, ó, conceituar inclusão digital. Apresentar autonomia funcional, poderia ser também conceituar autonomia funcional. Tá? O próximo passo desse trabalho é identificar as principais contribuições da inclusão digital para a autonomia funcional de pessoas idosas, ou seja, quais são essas contribuições e, por último, analisar as principais contribuições da inclusão digital para a autonomia funcional de pessoas idosas em contextos urbanos, ou seja, como é que, de fato, essas contribuições impactam a vida das pessoas idosas e podem auxiliá-las aí a ter autonomia funcional. O que é autonomia funcional? É ter a capacidade de fazer as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia com independência, tá? Isso aqui, inclusive, é um trabalho que eu estou orientando. Então, beleza, ó. Esses objetivos aqui vão corresponder aos capítulos do desenvolvimento do seu conteúdo científico, da sua monografia, do seu artigo, dissertação, tese, não importa. Só que você vai tirar o verbo para colocar o título dos capítulos. Então, conceituar inclusão digital vai se transformar num capítulo do seu desenvolvimento chamado inclusão digital. É só tirar o verbo conceituar, ó. Elimina o verbo aqui, ó, e você tem
o capítulo. Elimina o verbo aqui, ó, você tem seu segundo capítulo, autonomia funcional. Elimina o verbo aqui, ó, você tem o seu terceiro capítulo. Elimina o verbo aqui, você tem o seu último capítulo do desenvolvimento. E a estrutura de todos os títulos do seu desenvolvimento já está pronta, já ganhou um tempo absurdo aqui. Detalhe importante, se a estrutura da sua instituição exigir um capítulo específico chamado referencial teórico, fundamentação teórica ou revisão de literatura, estes dois objetivos aqui serão desenvolvidos neste capítulo. E este capítulo já tem um nome, referencial teórico, fundamentação teórica. Os outros capítulos podem ser esses aqui, que você tirou o verbo para colocar os títulos. Então já ganhamos um tremendo tempo aqui, seguimos. Outras duas dicas importantíssimas para você escrever os seus capítulos pelo menos 10 vezes mais rápido são: primeiro, roteirize os seus capítulos. Além de entender que os seus capítulos derivam lá dos objetivos específicos, você tem que criar um roteiro para cada um deles. Os capítulos conceituais geralmente têm um roteiro padrão. Histórico, apresentação dos conceitos segundo diferentes autores, comparação entre os autores e aquele conceito dentro da realidade atual, a relevância atual. Só que para os objetivos específicos técnicos, você tem que montar o roteiro. No TCC Sem Drama, no meu treinamento, no meu programa de orientação online, eu monto esses roteiros junto com os meus alunos. É importantíssimo ter um roteiro para evitar um problema que 9 entre 10 alunos passam quando tentam desenvolver um conteúdo de um capítulo, que é chegar num determinado ponto e travar. Não saber o que fazer é seguir. Se você tiver o roteiro, você não trava. E a segunda dica importante, terceira do vídeo, mas segunda dessa sequência. Além de roteirizar, entenda que existe um padrão para a escrita científica. Se você pegar aí 10 artigos, 20 monografias, você vai ver sempre o mesmo padrão de reprodução de conteúdo, que começa com uma ideia inicial, que é o que a gente chama de abertura. Pode olhar isso por parágrafo, você vai conseguir identificar. O autor traz uma ideia, apresenta essa ideia, o que a gente chama de abertura. São 4 passos, A, B, C, D. Você apresenta a ideia, abertura. Você cria uma base para essa ideia, embasamento, onde você traz autores que expliquem ou que falem sobre a ideia inicial. Depois o conteúdo, que é a sua análise do que os autores falaram. E por último o D, que é o desfecho, onde você encerra uma determinada ideia ou faz uma transição para a próxima. É claro que essa técnica, ela aplicada na prática, é um pouquinho diferente do que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo só para você reconhecer o padrão. A, B, C, D. Abertura, base, conteúdo, desfecho. Agora, no TCC Sem Drama, eu mostro para os meus alunos na prática como eles conseguem aplicar essa técnica em cada parágrafo e assim eles só precisam reproduzir um padrão para escrever muito mais rápido. Inclusive eu entrego para eles estruturas pré-montadas onde eles vão encaixar essa técnica de escrita. Agora, dá para usar a inteligência artificial para potencializar os meus resultados e escrever ainda mais rápido, professor? Sim, dá. E é isso que eu vou te mostrar agora. Lembra da técnica de roteirização? Pois é, você pode pedir à inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, Gemini ou qualquer outra inteligência artificial de sua preferência. Você pode pedir que ela te ajude a roteirizar os seus capítulos. Primeiro você tem que criar um contexto, tá? Prompt não é linha de comando, é linha de diálogo. Então sempre use a contextualização, ou seja, sempre abra o seu diálogo com a inteligência artificial explicando, ó, eu estou fazendo um trabalho para essa área de conhecimento, é um artigo científico, ele trata disso, o tema é esse. Sempre apresentar as informações para dar mais subsídios para a inteligência artificial te ajudar. Prompts não são linha de comandos, tem que ser linhas de diálogo. Eu tenho um vídeo em que eu falo disso também, vai estar na descrição aqui para você ver também. Então não vacila não. Olha só, para roteirizar você tem a base de um prompt aqui que você pode usar porque esse prompt foi validado por 49 mil alunos aprovados, nenhum risco, total segurança para você usar qualquer IA generativa que você queira, tá? Depois de contextualizar, dizer para a inteligência artificial que você é um estudante, que está fazendo um trabalho, qual é o modelo, para um pesquisador, você vai dizer o seguinte, vai colocar o modelo do seu trabalho aqui, artigo, TCC, enfim, intitulado, você vai repetir o título ou o tema delimitado do seu trabalho. Mas tem que repetir, eu já falei antes, tem que repetir. Que tem como objetivo geral, você vai colocar o seu objetivo geral aqui, e está dividido nos seguintes capítulos, que são os títulos dos seus capítulos baseados nos seus objetivos específicos. Tá vendo como todas as coisas se encaixam? Você pode me sugerir para o capítulo X, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sempre peça um capítulo por vez, nunca peça para roteirizar todos juntos. Cada insight desse que eu estou te dando faz muita diferença no resultado, tá? Então, para o capítulo X, que busca
Aí você vai colocar ali a essência do capítulo. Ó, esse capítulo discute isso, ele fala sobre isso, a ideia é falar sobre isso. Um roteiro com 4 títulos secundários ou tópicos a serem desenvolvidos. Título secundário e subtópico é a mesma coisa, mas na linguagem técnica a gente fala título secundário e é melhor usar essa linguagem com a inteligência artificial, tá? E aí você pode usar os roteiros sugeridos para ter ideias, né? Pode montar o seu próprio roteiro a partir dali, pode usar o próprio roteiro da inteligência artificial. O legal para quem está inscrito no TCC Sem Drama é que eu vejo os roteiros e eu valido. Eu falo, pode usar, não pode usar, cuidado com isso aqui vai te complicar. Porque a inteligência artificial não é infalível, tá? Hamilton, eu tenho muita dificuldade para gerar conteúdos textuais. Posso pedir a inteligência artificial para fazer isso para mim? Pode, desde que você obedeça a algumas regrinhas, insights que eu vou te passar agora. Primeiro, nunca peça a inteligência artificial para gerar mais de 2 parágrafos de conteúdo para você. Em hipótese alguma, nem sob tortura, nem que o céu caia sobre a sua cabeça, solicite a IA que coloque citações e autores nos conteúdos. Não peça para ela, escreva um texto científico com os principais autores, fazendo as devidas citações. Elas erram sempre, inventam autores que não existem, obras que não existem, relacionam autores a obras que eles nunca escreveram, fazem as citações fora das regras, vai virar uma bagunça o seu texto. Não faça isso. Mas você pode usar esse prompt aqui bem objetivo para ela te ajudar a construir conteúdo. Para o conteúdo de um artigo que trata de... Aí você vai colocar o tema delimitado, objetivo geral. De novo, amigo, de novo. Você pode me sugerir uma passagem de texto que englobe até 2 parágrafos, no máximo 2 parágrafos, de 5 linhas no máximo, que apresente ou discuta. E aí você coloca a ideia a ser trabalhada. Ou seja, você traz a ideia a ser trabalhada. Você traz o autor que depois você vai citar. Nunca pede a inteligência artificial para fazer isso. E se você tem dificuldade em transformar um conteúdo original em uma citação indireta, ou seja, reescrever um conteúdo original no seu trabalho para fazer uma citação indireta, e eu também tenho vídeos que falam sobre citações, vou deixar aqui no link para você. Esse processo a gente chama, o aluno chama de parafrasear, né, que é reescrever. A gente chama tecnicamente de sumarizar. Tá aqui um prompt para você fazer isso. Estou escrevendo um modelo do trabalho, coloca aqui qual que é o modelo do seu trabalho, tá? Artigo, monografia, enfim. Sobre, de novo, tema delimitado ou objetivo geral, preciso transcrever uma passagem de um outro trabalho para fazer uma citação indireta. O texto original é texto original completo entre aspas. Sempre pegue o texto original e coloque entre aspas. Tá? Isso é fundamental. Você pode me sugerir uma outra forma de apresentar a mesma ideia do conteúdo original sem distorcer sua essência, mas com palavras diferentes e dentro das exigências da formalidade científica? E aqui você pode usar esse prompt sem preocupações. Uma outra coisa que você pode pedir à inteligência artificial, vou dar essa lambuja aqui, dica bônus para você, é pedir para relacionar ideias de autores diferentes. Desde que você traga os autores. Não peça a ela para encontrar. Você traz o autor. Ó, o autor A disse isso, o autor B disse isso. Dá para você relacionar essas ideias em no máximo 2 parágrafos, mostrando o que eles têm de semelhante, de divergente, de complementar? E aí ela vai produzir esse conteúdo para você e 99% das vezes vai dar certo. Ah, meu, tem esse 1% vagabundo. Aí, no caso dos meus alunos, como eu verifico e valido todos os textos, eles não correm riscos. Você já sabe agora que para desenvolver o conteúdo dos seus capítulos, escrever o texto dos seus capítulos de maneira muito mais simples, 10 vezes mais rápida, você precisa primeiro entender que os objetivos específicos se transformam nos seus capítulos. Você precisa entender que você tem que roteirizar os capítulos antes de sair escrevendo de maneira aleatória. Você tem que entender que existe um padrão de escrita científica, A, B, C, D. E que você pode colocar esse padrão em prática com a minha orientação e também pode, inclusive, usar a inteligência artificial para acelerar ainda mais a sua escrita. Então é conhecimento, mais técnica, mais orientação, mais ferramenta. Junta isso, certamente você vai escrever 10 vezes mais rápido e com segurança e com qualidade. Agora, você quer ter um acompanhamento ao longo de todo esse processo? Aí você pode se inscrever no TCC Sem Drama. O link certamente estará aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai lá e vê o que é o TCC Sem Drama, como é que funciona esse programa de orientação e treinamento que já ajudou 49 mil alunos a produzirem os seus trabalhos em 27 dias ou menos e tirarem sempre notas superiores a 9 pontos. Aproveita também, já dá o like no vídeo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações. Eu te vejo aqui do lado dos aprovados ou no nosso próximo vídeo.